Fortep família, Jorge Nascimento aqui. Família, hoje é dia 11 de setembro e hoje é uma data marcante, né, na história, significativa por dois fatos históricos que aconteceram, né? Um no Chile, em 11 de setembro de 1973, e outro nos Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001. Certamente vocês já assistiram e ouviram falar muito mais do 11 de setembro de 2001, que aconteceu nos Estados Unidos, do que do 11 de setembro de 1973, fatídico que aconteceu no Chile. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, não sei se já deve, talvez esteja até já em exibição, a mídia burguesa, particularmente a principal emissora do Brasil, ela vai colocar no ar um documentário falando do 11 de setembro do Chile, em 1973. Muito provavelmente, esta emissora ela não vai citar que, veja bem, estou falando muito provavelmente, porque eu não vi o documentário, né? Mas, a julgar pelo histórico de uma emissora claramente pró-capitalista, racista, claramente pró-interesses ocidentais, particularmente ainda mais dos Estados Unidos da América. Não por acaso, quando esta emissora nasceu em 1965, ela recebeu um aporte financeiro poderoso da Time Life, na época, uma das maiores empresas de entretenimento dos Estados Unidos, né? E que continua sendo, mas está com outros nomes aí, não veio ao caso agora. Essa empresa, essa emissora, melhor dizendo, ela não vai fazer críticas aos Estados Unidos da América e à sua total participação, total responsabilidade sobre o 11 de setembro ocorrido no Chile em 1973, há 50 anos. Há 50 anos. Quando, em 1973, o Chile ele tinha acabado de eleger democraticamente um presidente chamado Salvador Allende. Salvador Allende ele é de esquerda, ele era de esquerda, socialista. Né? Jorge, você falando a favor dos socialistas, de esquerda? Eu sou progressista, família. O panafricanismo é progressista. Estamos falando de injustiças históricas aqui. Estamos falando de um golpe militar que aconteceu no Chile em 1973, protagonizado pelo Augusto Pinochet, um ditador cruel, sanguinário, covarde, né? Que foi instalado no poder assim que Salvador Allende foi assassinado, quando Salvador Allende, presidente eleito do Chile, democraticamente eleito, em 1973, ficou encurralado no Palácio La Moneda, né? E foi bombardeado por forças militares chilenas totalmente coordenadas pelos Estados Unidos da América, que naquele momento ali estava praticando mais um capítulo da temporada que tinha sido aberta de golpes militares na América chamada Latina, entre aspas. Já explicamos aqui que somos radicalmente contra este conceito eurocêntrico de chamar este território de América Latina. Já explicamos isso aqui. Caso eu não tenha falado aqui, vocês encontram no meu canal, youtube.com/africanocentro, vai ficar com K. Explicamos isso em detalhes. Dito isso, é importante salientar que os Estados Unidos da América, como eu falei, em 1973, no Chile, ele praticou mais um capítulo da temporada aberta de golpes militares por este continente, por esta região chamada América Latina, entre aspas. Tinha feito já no Brasil, em 1964, exatamente um ano antes da fundação da emissora em questão que eu acabei de citar, que recebeu aporte financeiro de uma empresa estadunidense de entretenimento. Para quê? Para apoiar o golpe militar de 1964 aqui no Brasil. Né? Apoiar totalmente. Por mais que ela tenha feito agora sua meia-culpa, continua apoiando o capitalismo internacional, porque é para isso que eles servem. É para isso que eles existem. É por isso que eles existem. Nada mais além disso. E qualquer empresa capitalista, qualquer empresa, não importa o seu ramo de atuação, ela é radicalmente contra
a parcela mais pobre da população do Brasil, particularmente, que somos nós, pretas e pretos, por conta do racismo estrutural que nos coloca nesse lugar mais de vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade. Então, muito provavelmente, daqui a pouco, vocês vão assistir um documentário, e é bom que assista mesmo, né, para a gente poder fazer as análises, as críticas que devem ser feitas. Porque, talvez, ou muito provavelmente, esta emissora ela vai passar pano para a responsabilidade total dos Estados Unidos da América no golpe militar do Chile, como já fez isso para o golpe militar que aconteceu no Brasil, como eles também capitanearam o golpe militar que aconteceu na Argentina nos anos 70, no Peru, enfim, no Uruguai, né? Foi a temporada de golpes militares que aconteceram na América Latina, entre aspas, porque eles tinham pavor da expansão da Revolução Cubana para este território, para esta região aqui das Américas. Eles tinham pavor disso, né? Era o tal do fantasma do comunismo. Até hoje esse fantasma ronda por aí, né? Um absurdo total, né? Então, dito isso, um outro 11 de setembro que se fala muito mais e se coloca os Estados Unidos como vítimas totais, inocentes, é o 11 de setembro que está registrado aqui neste documentário, muito bem produzido pelo Michael Moore, que é o Fahrenheit 11 de setembro. Assista esse documentário e vocês vão ver aqui os conluios, as alianças macabras entre a família Bush, que estava no poder em 2001 nos Estados Unidos, o George Walker Bush, que era o filho do George Bush, né? Que tinha sido presidente anterior nos Estados Unidos. O George Walker Bush, ele e a sua família, né, tinham alianças macabras com a família de Osama Bin Laden, o cara que, de acordo com a história, jogou aviões no World Trade Center. O World Trade Center, centro de negócios mundiais. O World Trade Center, aquelas torres lá que vieram abaixo em 11 de setembro de 2001, as torres que significavam os traços do cifrão. Os traços do cifrão. Né? Cifrão esse que foi um símbolo fundado, construído, desenvolvido por um homem, né, de acordo com registros históricos pelo menos, um homem chamado Sheikh Tariq do Marrocos, lá no século VIII, por aí, né, da Era Comum. Um africano cunhou os traços do cifrão. E aí, um africano muçulmano. E aí, séculos depois, né, o cifrão, que é o símbolo do capitalismo, né, um dos símbolos do capitalismo, ele foi derrubado por um árabe saudita, né, Osama Bin Laden, cuja família ela tem negócios muito poderosos economicamente nos Estados Unidos, negócios com a família de George Walker Bush, conforme muito bem documentado aqui na obra de Michael Moore, Fahrenheit 11 de setembro. É brilhante esse documentário. Uma outra coisa que é importante salientar é o seguinte, esse 11 de setembro, ocorrido nos Estados Unidos, ele foi o start, né, o ponto de partida para a famigerada guerra ao terror ocorrida no Iraque, que não tinha até então rigorosamente nada a ver com essa história de Osama Bin Laden, de Al-Qaeda, até porque o Iraque em 2003, até 2003, o Iraque do Saddam Hussein, o Iraque ele era aliado dos Estados Unidos da América. Aliado porque o Iraque ele foi o pau-mandado dos Estados Unidos no Oriente Médio para tentar acabar com a Revolução Islâmica no Irã que tinha acontecido em 1979. E, em 1980, exatamente um ano depois da Revolução Islâmica no Irã, capitaneada por um homem chamado Ruhollah Khomeini, um ayatollah, chefe, né, clérigo lá, que é chefe do Irã, exatamente um ano depois, em 1980, estourou a guerra Irã-Iraque, quando o Iraque recebeu tropas, treinamento, armamento, muito dinheiro para combater o Irã, que naquele momento era inimigo, tinha se tornado definitivamente inimigo político dos Estados Unidos da América, como é até hoje. E o Iraque, capitaneado, liderado pelo Saddam Hussein, né? E, além disso, né, ainda tem a história dos talibãs também no Afeganistão, que Ronald Reagan chamou de combatentes da liberdade, né, lá nos anos 80, porque o Talibã estava lutando contra
Os soviéticos no Afeganistão em 1979. Os talibãs e quem mais? Osama Bin Laden. Treinado, financiado pela CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que existe até hoje. Né? Uma entidade de espionagem. Né? E, diga-se de passagem, este 11 de setembro, é bom a gente sempre rememorar a história, esse 11 de setembro que ocorreu nos Estados Unidos da América, ele é aquilo que o grande Malcolm X já tinha falado lá nos anos 60. Em 1963, quando o presidente, então presidente, né, John Fitzgerald Kennedy é assassinado por um estadunidense, né, o Malcolm, ele disse que aquele assassinato de John Fitzgerald Kennedy nada mais tinha sido do que as galinhas voltando para o galinheiro. Ele fez uma analogia, porque o que ele quer dizer é que tudo que você faz de ruim um dia volta para você. E os Estados Unidos da América já tinham feito muitas coisas de ruim ao redor do mundo. Antes, até dos anos 60, muitas coisas ruins. Né? Por exemplo, aqui mesmo nas Américas, aqui na Guatemala, nos anos 50, quando 200 mil marines desembarcaram aqui, nos anos 50, para acabar com o governo democrata que tinha aqui na Guatemala, nos anos 50, por exemplo. E estava se avizinhando a Guerra do Vietnã, também nos anos 60, 63. Guerra do Vietnã que começou em 65, diga-se de passagem. 65 é exatamente o ano que o Malcolm morreu. Mas antes de morrer, obviamente, o Malcolm X, né, no ídolo para sempre, e isso está registrado aqui, né, na sua autobiografia, ele disse que aquilo que aconteceu em 1963 com John Fitzgerald Kennedy era um caso de galinhas que voltam para o galinheiro. Ou seja, de tudo de ruim que os Estados Unidos tinham feito até então, estava voltando para ele com o assassinato do seu presidente. Detalhe que os Estados Unidos da América gostam de assassinar presidente. Abraham Lincoln foi assassinado. Assim como o Brasil também gosta de assassinar presidente. Né? Então, são muito parecidos os dois países nesse ponto de vista. Aliás, em muitos pontos de vista são muito parecidos. Questão racial e tudo mais. Porém, que isso é até uma outra conversa que a gente pode até falar sobre isso num outro momento. Por que eu estou falando isso? Porque o que aconteceu nos Estados Unidos da América em 2001, 11 de setembro de 2001, eu era ainda estudante de arquivologia, estava fazendo estágio, né, numa empresa de advocacia, quando eu recebi a brilhante notícia de que aviões tinham sido jogados no World Trade Center. O que aconteceu lá é um caso de galinhas que voltaram para o galinheiro, como diz o grande Malcolm X. É um caso de galinhas que voltam para o galinheiro. Por quê? Porque os Estados Unidos da América já tinha feito uma série de atrocidades mundo afora antes de 2001 e continuou fazendo uma série de atrocidades mundo afora pós 2001. Não por acaso foi o que a tal famigerada guerra contra o terror que a mídia burguesa, e aí em vários âmbitos da mídia burguesa, revistas, jornais, rádio, até a tal Rádio Cidade, Rádio Rock falando em guerra contra o terror, coisas terríveis. E a mídia televisiva, logicamente, fazendo uma série de campanhas, demonizando, satanizando o Iraque, satanizando os muçulmanos de uma forma geral, falando horrores, criando um ambiente, né, fortalecendo ainda mais um ambiente, para que todo mundo se convencesse que o Iraque tinha tais armas de destruição em massa que Colin Powell, um negro estadunidense a serviço do capitalismo de lá, então cuidado, né? Não é porque é preto que a gente vai passar pano, porque o panafricanismo não passa pano para ninguém, nem para preto. Colin Powell e Condoleezza Rice, um casal de negros a serviço do capitalismo estadunidense, do imperialismo estadunidense, disseram que o Iraque tinha arma de destruição em massa, quando o Iraque nunca teve arma de destruição em massa nenhuma. Até porque os Estados Unidos da América mandava no Iraque, né, aliado, como eu falei, dos Estados Unidos, e jamais permitiu que aquele país ali tivesse bomba atômica. Logicamente que aquilo ali foi apenas para que os Estados Unidos controlassem os poços de petróleo do Iraque, que são abundantes. Petróleo que os Estados Unidos necessita desesperadamente para manter em funcionamento o seu país. Por isso que eles fazem uma série de guerras no Oriente Médio o tempo inteiro. Certo, família? Dado o recado, hoje é 11 de setembro, vamos nos atentar para as mentiras que serão contadas na mídia burguesa fora. Muito cuidado, estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.